Dona Conceição acordou mais uma vez para o silêncio ensurdecedor de seu apartamento na Vila Madalena, em São Paulo. Aos 78 anos, ela havia se acostumado com a solidão que se instalou em sua vida, como uma visita indesejada que nunca mais foi embora. O apartamento de 2 quartos, que um dia foi preenchido com risadas de netos e o burburinho das reuniões familiares, agora ecoava apenas seus próprios passos e o som distante do trânsito paulistano. Era uma quinta-feira cinzenta, de julho de 2023, típica do inverno paulista. Conceição se levantou da cama com dificuldade, suas articulações protestando contra o frio e a umidade que penetrava pelos vidros antigos do prédio construído nos anos 1970. Ela havia morado ali por mais de 40 anos, vendo o bairro se transformar de um local residencial tranquilo em um dos pontos mais badalados da capital paulista. Enquanto preparava seu café da manhã solitário, uma xícara de café preto e 2 torradas com margarina, Conceição olhou para a mesa da sala de jantar. Sobre ela, fotografias empoeiradas contavam a história de uma família que parecia ter desaparecido no tempo. Havia fotos de seus 3 filhos quando crianças. Roberto, o mais velho, hoje com 55 anos e empresário bem-sucedido. Marina, de 52 anos, psicóloga que morava em um condomínio fechado no Morumbi. E Carlos, o caçula de 48 anos, engenheiro que havia se mudado para os Estados Unidos há mais de uma década. O isolamento crescente, a solidão de Conceição não havia chegado de uma vez. Foi um processo gradual, como a água que lentamente corrói a pedra. Depois que seu marido Antônio morreu, há 8 anos, as visitas dos filhos começaram a espaçar. No início, Roberto ainda passava aos domingos. Marina ligava regularmente e Carlos mandava cartões e presentes dos Estados Unidos. Mas a vida moderna de São Paulo é implacável. Roberto se envolveu cada vez mais com sua empresa de importação, trabalhando até tarde e viajando constantemente. Marina, divorciada e mãe de 2 adolescentes, dividia-se entre o consultório, a casa e as atividades dos filhos. Carlos, absorvido pela carreira internacional e pela nova família americana, foi se distanciando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As ligações telefônicas, que antes eram semanais, passaram a quinzenais, depois mensais. Os almoços dominicais viraram encontros esporádicos em datas comemorativas. E mesmo nesses encontros, Conceição percebia que os filhos estavam fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes, sempre verificando seus celulares, preocupados com compromissos ou urgências do trabalho. Conceição tentou se adaptar. Inscreveu-se em um grupo de terceira idade na Igreja do Perpétuo Socorro, começou a fazer hidroginástica na piscina do clube do bairro e até tentou aprender a usar um tablet que Marina lhe deu no Natal. Mas a tecnologia parecia uma língua estrangeira para ela, e os novos amigos, embora simpáticos, não preenchiam o vazio deixado pela família. A rotina da solidão. Os dias de Conceição haviam assumido uma rotina previsível e melancólica. Acordava às 6 da manhã, tomava seu café e lia o jornal Estado de São Paulo de ponta a ponta, incluindo os classificados e o obituário. Uma sessão que havia se tornado uma leitura morbidamente interessante, onde às vezes reconhecia nomes de antigos conhecidos. Pela manhã, descia para o pequeno mercado da esquina, onde cumprimentava seu João, o dono, que sempre perguntava sobre os filhos com educação forçada. Conceição sempre respondia que estavam bem, trabalhando muito, ocupados com suas vidas. Nunca mencionava que Roberto não a visitava há 2 meses, que Marina havia cancelado o último almoço por causa de uma reunião escolar, ou que Carlos não ligava há 6 semanas. À tarde, assistia às novelas na televisão antiga da sala, aquela mesma TV onde a família se reunia para assistir aos jogos do São Paulo e aos programas dominicais. Agora ela era apenas uma companhia eletrônica, que preenchia o silêncio com vozes desconhecidas
interpretando vidas fictícias que, ironicamente, pareciam mais movimentadas que a sua própria. As noites eram o pior momento. Era quando a solidão se tornava mais pesada, quase tangível. Conceição jantava pouco, uma sopa de pacote ou um sanduíche simples, e ficava na varanda olhando para as luzes da cidade. São Paulo brilhava lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, se amando, brigando, trabalhando, sonhando. E ela se sentia como uma espectadora de sua própria existência. O pedido de socorro. Em uma noite particularmente difícil de agosto, Conceição tomou uma decisão. Pegou o telefone antigo, um daqueles com fio que insistia em manter, e ligou para Roberto. O telefone tocou várias vezes antes de ele atender, com uma voz impaciente. Alô, mãe! Estou numa reunião importante. É urgente? Roberto, eu só queria conversar um pouco. Faz tempo que... Mãe, estou realmente ocupado agora. A gente se fala no fim de semana, tá bom? Tchau. A linha ficou muda. Conceição segurou o telefone por alguns minutos, como se esperasse que a conexão voltasse, que seu filho percebesse o erro e retornasse a ligação. Mas isso não aconteceu. Tentou ligar para Marina, mas caiu na caixa postal. A voz gravada da filha dizia: Olá, você ligou para Marina. Deixe seu recado após o sinal. Marina, é a mamãe. Eu só queria... Bem, queria ouvir sua voz. Me liga quando puder, filha. Te amo. Carlos estava em outro fuso horário, e Conceição nunca tinha certeza de quando seria um bom horário para ligar. Além disso, as ligações internacionais eram caras, e sua aposentadoria de professora não permitia muitos luxos. Naquela noite, Conceição chorou pela primeira vez em meses. Não era um choro dramático, mas lágrimas silenciosas de uma mulher que havia dedicado a vida inteira a criar filhos que agora não tinham tempo para ela. A vizinha observadora. O que Conceição não sabia era que sua vizinha do andar de baixo, Dona Aparecida, de 65 anos, havia notado sua solidão crescente. Aparecida era uma mulher atenta e carinhosa, aposentada do serviço público, que cuidava de seus próprios pais idosos e entendia os desafios da terceira idade. Ela havia percebido que Conceição saía cada vez menos do apartamento, que as luzes permaneciam acesas até muito tarde e que não recebia visitas há meses. Como moravam no mesmo prédio há mais de 20 anos, Aparecida conhecia a história da família e sabia que Conceição havia sido uma mãe dedicada e amorosa. Aparecida começou a bater na porta de Conceição com desculpas simples, pedindo açúcar emprestado, oferecendo um bolo que havia feito a mais, ou simplesmente perguntando se estava tudo bem. Inicialmente, Conceição recebia essas visitas, com educação, mas certa reserva. Com o tempo, porém, as duas mulheres desenvolveram uma amizade genuína. Foi durante uma dessas conversas que Conceição confessou sua solidão. Falou sobre como se sentia esquecida pelos filhos, sobre como os dias pareciam não ter sentido e sobre como, às vezes, pensava se alguém sentiria sua falta caso algo acontecesse com ela. Aparecida ouviu com atenção e carinho. Ela não ofereceu conselhos vazios ou tentou minimizar os sentimentos da amiga. Em vez disso, começou a incluir Conceição em suas atividades. Caminhadas matinais no parque, visitas ao mercado municipal, tardes de conversa tomando café. A descoberta do talento esquecido. Durante uma dessas tardes, Aparecida notou alguns desenhos antigos espalhados em uma gaveta que Conceição havia aberto por acidente. Eram esboços delicados, retratos de crianças, paisagens urbanas de São Paulo de décadas atrás, naturezas mortas executadas com uma técnica impressionante. Conceição, você fez esses desenhos? Perguntou Aparecida, admirada. Conceição corou e tentou guardar rapidamente os papéis. Ah, isso são coisas antigas. Quando eu era jovem,
Antes de casar e ter filhos, eu gostava de desenhar, mas parei faz muito tempo. Mas eles são lindíssimos! Você tem muito talento. Bobagem, Aparecida. Eram só uns rabiscos que eu fazia nas horas vagas. Mas Aparecida não desistiu. Ela convenceu Conceição a mostrar mais desenhos e descobriu uma verdadeira coleção de obras de arte guardadas em caixas empoeiradas. Havia retratos da família quando os filhos eram pequenos, paisagens dos bairros antigos de São Paulo, estudos de luz e sombra que demonstravam uma sensibilidade artística excepcional. Conceição, você precisa voltar a desenhar. É um talento que não pode ser desperdiçado. Mas eu estou velha demais para isso, Aparecida. Minhas mãos tremem. Minha vista não é mais a mesma. Besteira! Arte não tem idade. E além disso, existem técnicas adaptadas, materiais especiais. Vamos procurar uma aula para a terceira idade. O renascimento artístico. Aparecida não aceitaria um não como resposta. Ela pesquisou e encontrou um ateliê de arte na Vila Madalena, que oferecia aulas especiais para idosos. O professor, Marcos, era um artista de 45 anos que havia desenvolvido uma metodologia especial para trabalhar com pessoas da terceira idade, adaptando técnicas e materiais às limitações físicas que pudessem existir. No início, Conceição resistiu. Disse que se sentiria ridícula, que não tinha mais jeito para essas coisas, que era muito tarde para começar de novo. Mas Aparecida foi persistente e finalmente conseguiu convencer a amiga a pelo menos experimentar uma aula. O ateliê ficava a apenas 3 quadras do apartamento de Conceição, em uma casa antiga e charmosa que havia sido transformada em espaço cultural. Quando entraram no local, Conceição se surpreendeu com o ambiente acolhedor e com a receptividade do professor, Marcos e dos outros alunos. A primeira aula foi uma revelação. Conceição descobriu que suas mãos, apesar de mais lentas, ainda tinham memória muscular. Seus olhos, mesmo com a vista cansada, ainda conseguiam captar proporções e detalhes. E sua sensibilidade artística não havia diminuído. Pelo contrário, parecia ter se aprofundado com a experiência de vida. O professor Marcos ficou impressionado com o talento natural de Conceição. Durante a aula, ela produziu um retrato simples, mas tocante, de uma das colegas do grupo. O desenho tinha uma qualidade emocional que chamou a atenção de todos os presentes. Dona Conceição, disse Marcos no final da aula, a senhora tem um dom especial. Eu adoraria que continuasse vindo às nossas aulas. A transformação. As aulas de arte se tornaram o ponto alto da semana de Conceição. Ela começou a frequentar o ateliê 2 vezes por semana e logo desenvolveu amizades com os outros alunos. Um grupo diverso de pessoas da terceira idade que, como ela, haviam redescoberto a paixão pela arte em uma fase madura da vida. Havia seu Osvaldo, um ex-metalúrgico de 72 anos que pintava paisagens urbanas com uma nostalgia tocante. Dona Carmen, uma ex-professora de 69 anos que se especializava em aquarelas delicadas. E Dona Zilda, uma viúva de 75 anos que criava colagens surreais, que misturavam memórias pessoais com elementos fantásticos. Conceição se encontrou naquele grupo. Pela primeira vez em anos, sentia que pertencia a algum lugar, que tinha algo importante para contribuir. Suas obras começaram a evoluir rapidamente, e ela desenvolveu um estilo próprio que misturava realismo com uma sensibilidade quase poética. Professor Marcos incentivou Conceição a experimentar diferentes técnicas. Ela trabalhou com carvão, pastéis, aquarela e até mesmo com técnicas mistas. Cada nova descoberta era uma alegria, uma razão para acordar com expectativa. Em casa, Conceição transformou o antigo quarto de hóspedes em um pequeno ateliê. Comprou uma mesa de desenho, organizou seus materiais artísticos e começou a criar também nos fins de semana.
A casa que antes ecoava com silêncio, agora tinha um propósito, uma energia criativa que a renovava. O reconhecimento. Depois de 6 meses frequentando as aulas, Marcos sugeriu que o grupo participasse de uma exposição coletiva. Uma galeria local havia se oferecido para abrigar uma mostra de arte da terceira idade, e o trabalho do grupo havia atingido um nível que merecia ser compartilhado com o público. Conceição inicialmente hesitou. A ideia de expor suas obras publicamente a deixava nervosa. E se ninguém gostar? E se acharem que é coisa de amador? Mas Aparecida e Marcos a encorajaram. Conceição, sua arte tem algo especial. Ela toca as pessoas, conta histórias, desperta emoções. Isso é o que importa em arte verdadeira. A exposição foi marcada para outubro e Conceição selecionou 5 obras para participar. 2 retratos, uma paisagem da Vila Madalena vista de sua janela, uma natureza morta e um desenho abstrato que representava suas emoções sobre solidão e renascimento. No dia da inauguração, Conceição se arrumou com capricho, usando um vestido azul que havia comprado especialmente para essa ocasião. Aparecida a acompanhou, e juntas chegaram à galeria com uma mistura de nervosismo e expectativa. A surpresa inesperada, que Conceição não esperava, era a repercussão que sua arte teria. Suas obras atraíram a atenção não apenas dos visitantes da exposição, mas também de críticos de arte locais e jornalistas que cobriam o evento. Um dos trabalhos de Conceição, um retrato comovente intitulado Memórias de Família, mostrava uma mesa de jantar vista de uma perspectiva elevada, com cadeiras vazias ao redor e apenas uma xícara de café solitária sobre a mesa. A obra capturava de forma poética e universal o tema do abandono familiar e da solidão na terceira idade. O retrato chamou a atenção de uma jornalista do jornal Folha de São Paulo, que estava cobrindo a exposição. Ela conversou longamente com Conceição sobre sua história, sua arte e sua jornada pessoal. A matéria foi publicada uma semana depois, na seção cultural do jornal, com o título Idosa da Vila Madalena. Redescobre talento artístico e emociona com retratos da solidão. A reportagem incluía fotos das obras de Conceição e contava sua história de forma sensível e respeitosa. O texto destacava não apenas seu talento artístico, mas também sua capacidade de transformar experiências dolorosas em arte tocante e universal. O despertar da família Roberto estava tomando café, da manhã, e lendo o jornal antes de sair para o trabalho quando viu a matéria. Quase engasgou com o café ao reconhecer o nome e a foto de sua mãe. Leu a reportagem inteira 2 vezes, com uma mistura de surpresa, admiração e culpa. A matéria não mencionava especificamente o abandono da família, mas estava implícito nas entrelinhas e nas próprias obras expostas. Roberto se deu conta pela primeira vez em anos do que havia feito com sua mãe. Como havia permitido que sua obsessão pelo trabalho e pelo sucesso profissional o afastasse da pessoa que mais o amava. Imediatamente ligou para Marina e enviou a reportagem por WhatsApp. Marina leu o texto no consultório, entre uma consulta e outra, e sentiu um nó na garganta. As lágrimas vieram involuntariamente quando ela viu a reprodução da obra, Memórias de Família, e entendeu a mensagem por trás daquelas cadeiras. Vazias. Carlos, nos Estados Unidos, recebeu a reportagem traduzida por Roberto via e-mail. Mesmo com a barreira do idioma, a emoção era universal. Ele olhou para as obras da mãe pelo computador e se lembrou de como ela costumava desenhar quando ele era criança. Como ela havia guardado todos os desenhos que ele fazia na escola. Como ela havia incentivado sua criatividade antes que a vida adulta a sufocasse. O reencontro naquela mesma tarde. Roberto saiu do escritório mais cedo,
algo que não fazia há meses, e foi diretamente ao apartamento da mãe. Quando tocou a campainha, seu coração batia acelerado. Conceição abriu a porta com surpresa. Roberto, o que aconteceu? Está tudo bem? Mãe, eu vi a reportagem no jornal. Eu preciso conversar com a senhora. Conceição o convidou para entrar, ainda confusa. Roberto olhou ao redor do apartamento e notou mudanças. Havia desenhos nas paredes, materiais de arte organizados sobre uma mesa, uma energia diferente no ambiente. Mãe, eu quero pedir desculpas, disse Roberto com a voz embargada. Eu li sobre sua arte, sobre a exposição, e me dei conta de como fui um péssimo filho, como deixei a senhora sozinha, como esqueci de tudo que a senhora fez por mim. Conceição ficou emocionada, mas também surpresa com a sinceridade do filho. Ela havia se preparado para tantos cenários ao longo dos anos de solidão, mas nunca havia imaginado esse momento de reconhecimento e arrependimento. Roberto, filho, não precisa pedir desculpas. Eu entendo que vocês têm suas vidas, suas responsabilidades. Não, mãe. Não há desculpa para o que fizemos. A senhora nos criou, nos amou, se dedicou inteiramente a nós, e nós a abandonamos quando a senhora mais precisava de nós. Marina chegou 1 hora depois, também tendo cancelado compromissos para estar ali. E, surpreendentemente, Carlos ligou via videochamada dos Estados Unidos, interrompendo uma reunião importante para participar da conversa familiar. A reconciliação que se seguiu foi uma conversa longa e emocional. Os 3 filhos, cada um, à sua maneira, reconheceram seus erros e pediram perdão à mãe. Conceição, por sua vez, falou sobre sua solidão, mas também sobre sua jornada de redescoberta pessoal através da arte. Roberto ficou impressionado com os desenhos da mãe. Mãe, eu não sabia que a senhora tinha tanto talento. Por que nunca nos contou? Eu parei de desenhar quando vocês nasceram, explicou Conceição. Achei que não tinha mais tempo para essas coisas, que minha prioridade eram vocês. E depois, quando cresceram, eu achava que era tarde demais para recomeçar. Marina segurava um dos retratos que a mãe havia feito dela quando criança, baseado em uma foto antiga. Mãe, isso é lindo! A senhora tem um dom incrível. Carlos, pela tela do notebook, olhava emocionado para as obras. Mãe, eu quero que a senhora saiba que estou muito orgulhoso. E eu prometo que vou ser um filho melhor, mesmo estando longe. A nova dinâmica familiar. A partir daquele dia, a dinâmica familiar mudou completamente. Roberto começou a visitar a mãe regularmente, não apenas aos domingos, mas também durante a semana. Ele descobriu que essas visitas, longe de atrapalharem, sua produtividade na verdade o energizavam e lhe davam uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida. Marina incluiu a mãe em suas atividades com os netos. Conceição passou a frequentar as apresentações escolares, os jogos de futebol e os aniversários. Ela se tornou uma presença constante e amada na vida dos netos, que descobriram na avó não apenas carinho, mas também uma mentora artística. Carlos organizou sua agenda para ligar para a mãe 2 vezes por semana, sempre no mesmo horário. Eles conversavam sobre arte, sobre a vida em São Paulo e nos Estados Unidos, sobre memórias de família. Ele também começou a planejar visitas mais frequentes ao Brasil. Mais importante ainda, os filhos passaram a valorizar e apoiar a carreira artística da mãe. Roberto ajudou a criar um pequeno site para divulgar as obras de Conceição. Marina acompanhava as exposições e eventos culturais. Carlos enviava materiais de arte especiais dos Estados Unidos. O sucesso artístico à exposição coletiva foi apenas o início. A reportagem no jornal gerou interesse de outros veículos de comunicação,
e logo Conceição estava sendo convidada para participar de outras mostras, tanto individuais quanto coletivas. Suas obras começaram a ser vendidas, primeiro para conhecidos e depois para colecionadores que apreciavam a sensibilidade de sua arte. O dinheiro extra era bem-vindo, mas mais importante era o reconhecimento de que sua arte tocava as pessoas, de que ela tinha algo valioso para contribuir com o mundo. Conceição desenvolveu uma série de obras sobre o tema Redescobrindo a Vida, após os 70, que retratava não apenas sua própria jornada, mas a de muitas pessoas da terceira idade que encontram novos propósitos e paixões em uma fase da vida tradicionalmente associada ao declínio. Suas pinturas passaram a ser expostas em galerias importantes de São Paulo, e ela recebeu convites para dar palestras sobre arte e envelhecimento ativo. Conceição, que havia se sentido invisível e esquecida, agora era reconhecida como uma artista talentosa e uma voz importante na discussão sobre os direitos e potencial das pessoas idosas. A lição de vida 2 anos após a primeira exposição, Conceição olhava para sua vida com uma perspectiva completamente diferente. Aos 80 anos, ela havia encontrado não apenas uma segunda chance na arte, mas também uma nova forma de se relacionar com a família e consigo mesma. Sua história se tornou inspiração para muitas outras pessoas da terceira idade que se sentiam esquecidas ou sem propósito. Conceição passou a fazer parte de um movimento maior de valorização dos idosos, mostrando que a idade pode ser uma fonte de sabedoria e criatividade, não apenas de limitações. A casa na Vila Madalena, que antes ecoava com silêncio, agora recebia visitas constantes. Filhos, netos, amigos do ateliê, jornalistas, admiradores de sua arte. Conceição havia se tornado o centro de uma nova constelação familiar e social. O mais importante, porém, era a transformação interna. Conceição havia redescoberto sua própria identidade, além dos papéis de mãe e esposa. Ela era uma artista, uma mulher forte, uma pessoa com muito ainda para oferecer ao mundo. O final surpreendente ao final realmente surpreendente da história de Conceição não estava apenas em seu sucesso artístico ou na reconciliação com os filhos. O mais surpreendente era descobrir que, aos 80 anos, ela estava vivendo os melhores anos de sua vida. A mulher que se sentia esquecida e abandonada havia se transformado em uma inspiração para milhares de pessoas. Suas obras de arte não apenas decoravam paredes, mas tocavam corações e mudavam perspectivas sobre o envelhecimento. Roberto, Marina e Carlos aprenderam uma lição valiosa sobre família, responsabilidade e amor. Eles descobriram que cuidar dos pais não é apenas um dever moral, mas uma oportunidade de enriquecimento mútuo. A sabedoria, experiência e talento de Conceição eram tesouros que eles quase perderam por causa da negligência. A vizinha Aparecida, que havia sido o catalisador dessa transformação, se tornou a melhor amiga de Conceição e sua parceira em muitas aventuras artísticas e culturais. Ela provou que às vezes um estranho pode enxergar potenciais que a própria família não consegue ver. E Conceição descobriu que a vida pode surpreender em qualquer idade, que nunca é tarde demais para recomeçar, para descobrir novos talentos, para construir novos relacionamentos, para encontrar novos propósitos. Sua história se espalhou muito além de São Paulo, inspirando políticas públicas para essa terceira idade, programas de arte-terapia em asilos e centros comunitários, e uma nova consciência sobre o valor e potencial das pessoas idosas. Hoje, Conceição continua pintando, expondo, ensinando e inspirando. Sua agenda está sempre cheia, seus dias têm propósito, e sua família entende que o amor verdadeiro
não se expressa apenas em palavras, mas em presença, atenção e valorização mútua. A idosa que foi esquecida pela família se tornou inesquecível para todos que conhecem sua história. E essa é, talvez, a mais bela surpresa de todas. Descobrir que cada pessoa, independentemente da idade, carrega dentro de si o potencial para uma vida extraordinária. Fim esta história, embora ficcional, reflete a realidade de muitos idosos, brasileiros que enfrentam o abandono familiar, mas também demonstra que é possível encontrar novos caminhos e propósitos em qualquer fase da vida. A arte, a amizade e o reconhecimento familiar podem ser poderosos instrumentos de transformação e renovação,